Então a história começa com um cara na maior correria, indo pro trabalho. Ele tá no telefone com o chefe jurando que vai virar o jogo com um cliente difícil. E não é que ele consegue. Depois de horas e horas de papo com uma galera, ele bate a meta e já se vê com a promoção no bolso, né? Só que aí, meu amigo, o destino resolve dar uma sacudida. Um ladrãozão tinha acabado de escapar da delegacia, depois de ter atirado num policial. O tiro até conseguiu pegar o maluco, mas bem na hora da confusão, um disparo perdido escapa enquanto os dois estavam no chão. E adivinha, acerta em cheio o nosso protagonista, que tava só na dele, voltando do trampo. Ele cai no chão na hora e a cabeça dele só pensa: não posso morrer, minha promoção. Aí, enquanto a vista dele vai escurecendo, ele ouve uma voz do além, falando pra ele ir pra um outro mundo, um lugar bem parecido com a Terra, sim, mas cheio de criaturas arcanas e onde a magia rola solta. E pra fechar com chave de ouro, a voz diz: cê vai reencarnar. E não é que o cara acorda, mas não é na cama dele não, ele tá em outro mundo. E a gente já descobre que o nome dele agora é Luciel, o nosso prota. Sabe o que ele vê logo de cara? Um dragão gigante passando voando bem em cima da cabeça dele. O choque é instantâneo, né? Ele pensa: mano, eu reencarnei no planeta Galdardia por causa de um deus. E aí ele se toca. A aparência dele tá totalmente diferente da que ele tinha na Terra. O deus então manda o papo: se quiser sobreviver, é só falar abrir pra ver seus status. O Luciel, claro, obedece. E assim que ele fala, aparece um painelzinho na frente dele, tipo aqueles de videogame, saca? Pra fechar, o deus manda um boa sorte na nova vida e vaza. Depois disso, o nosso prota continua fuçando nos status dele. Ele tem habilidades de avaliação, artes marciais e controle da magia. E pra completar, uma tal de sorte absurda, que olha, já dá pra sentir que vai ser bem útil. E aí, o Luciel se toca. A profissão dele é curandeiro. Ele já pensa: putz, vou ter trampo pra caramba. Até porque ele é um baita de um cagão e jamais encararia um dragão de frente. Ele também percebe que tá com pouca grana, então vai ter que se virar pra conseguir umas moedas, já que nesse mundo a galera já é considerada adulta aos 15 anos. Mas aí, do nada, ele avista o cadáver de um monstro e, sem pensar duas vezes, sai correndo na maior velocidade. Nosso prota chega na entrada da cidade e, claro, já vê uns guardas pedindo identificação. Assim que ele se aproxima, ele ativa o modo negociador e manda braba. Diz que não tem documento nenhum, que veio de um vilarejo qualquer e só quer aprender medicina. O guarda fica ali pensando na vida e pede pra ele esperar um pouquinho. Passam uns minutos e o guarda volta com uma mina linda chamada Lumina. Nosso prota já fica de queixo caído na hora e repete que quer aprender medicina pra trampar ali na cidade. Aí a Lumina pede pra ele seguir ela até a guilda dos curandeiros e o guarda já libera. Pode passar sem problemas, curandeiro não paga entrada na cidade. Nosso prota entra na cidade na maior correria e, sem querer, esbarra numa galera de aventureiros. O Luciel sente um friozinho na barriga na hora e já pede desculpas, mas aí ele fala que é curandeiro e, puf, os caras se acalmam na mesma hora. Pelo visto, curandeiros nesse mundo são tipo celebridades, muito, mas muito queridos mesmo. A Lumina então fala pra ele que uma treta dessas não dá em nada e ainda completa que ia meter a bronca se alguém encostasse um dedo nele. Ele continua andando e a Lumina explica que beleza, curandeiro não paga a entrada na cidade, mas se ele quiser entrar no Império, aí sim tem que desembolsar uma grana. É aí que o prota se liga. Ele passou de boa por causa daquela sorte absurda dele. Finalmente, os dois chegam na guilda e a Lumina explica que os curandeiros são muito importantes ali, porque é a guilda central. E a gente descobre que a cidade onde o nosso prota tá se situando se chama República de Sanchuruli. Assim que eles entram, a Lumina dá as boas-vindas pro nosso prota, que fica até meio vermelho de tão linda que ela é. Aí eles são recebidos pela recepcionista, a Kururu, que já entrega um formulário pro Luciel se registrar. Como a Kururu trata a Lumina com o maior respeito, o prota já saca. Essa mina deve ser alguém importante pra caramba. Por uns instantes, ele fica meio bolado ao ver que o formulário pergunta sobre o lugar de origem, né? Mas a Lumina já acalma ele, dizendo que essa pergunta não é tão importante e que ele pode escrever que veio de um povoado sem nome. Aí, como o prota faz uma pergunta meio boba, a Lumina já recomenda pra ele dar uma estudada sobre a cidade e o reino. E pra completar, a Kururu chega com um cartão e pede pro nosso prota usar a magia curativa dele. Se ele se concentrar e conseguir usar ali, na hora, o cartão dele vai se encher com as informações dele e ele vai começar como Rank G na guilda dos curandeiros. Aí, a guria pega o cartão dele de novo e a Lumina explica que tá registrando ele no sistema mágico de curandeiros. Desse jeito, ele ia poder usar em qualquer cantinho desse mundo. E finalmente, o Kururu entrega o cartão dele e dá as boas-vindas oficiais como curandeiro, soltando que a magia dele agora tem um elemento sagrado. A Lumina se despede do nosso protagonista, afinal, a missão dela de guiar ele até ali estava cumprida. O problema é que o protagonista fica muito, mas muito nervoso porque ele saca que precisa de um jeito para que contratem ele em alguma clínica. Então, ele saca uma desculpa, inventa que na vila dele não tinha livro nenhum sobre cura e pede uma ajuda.
A guria, lembrando que ele é um camponês, fala que não tem outra escolha a não ser aceitar o pedido. Nesse ponto, o protagonista pede para ser contratado como aprendiz enquanto aprende mais sobre magia. Aí, a guria lança 3 opções para ele: ter uma educação espartana, pegar um empréstimo ou então ralar como aprendiz. Ela explica que a educação espartana é tipo um bootcamp, estudar até conhecer os feitiços e usar até esgotar a magia repetidas vezes. Diferente de pegar um empréstimo para estudar numa escola normal, mas de boas. E por último, como aprendiz, ele ia trabalhar em vários lugares por 1 ano, sem contar que nas horas vagas ia ter que meter a cara nos estudos. O protagonista começa a botar na balança os prós e contras das 3 opções e, graças à sua capacidade de avaliação, acaba escolhendo a educação espartana. Kururu, no começo, acha que o protagonista é meio maluco de pedra, mas no fim aceita o pedido do cara. Se agradece a Lumina e jura que um dia vai retribuir o favor. Um tempo depois, o protagonista chega no quarto e vê que nem tem janelas. Ele encontra um livro de magia e pensa: em 3 dias eu domino isso aqui rapidinho. Ele lê um feitiço, se concentra e... o efeito foi bem fraquinho. Mas, ao revisar os status, ele percebe que aumentaram, tipo minimamente. Nas próximas horas, o protagonista continua torrando a magia até ficar zerado, mas fica completamente exausto e se sentindo um lixo. Depois de várias horas, ele consegue recuperar a magia e continua tentando controlar. No dia seguinte, o protagonista acorda e caramba, foi tudo real. Aí ele pensa que essa pode ser uma segunda chance na vida para viver muito melhor. No dia seguinte, o Luciel, sim, esse é o nome dele, explica que para ter um controle melhor da magia, ele decidiu parar antes de gastar toda a mana, e enquanto se recuperava, ficava tentando controlar melhor o uso da magia. E foi assim que começou a sacar como a magia funcionava naquele mundo. Sabe o que aconteceu? Os status dele começaram a decolar. Mas aí, o protagonista é interrompido quando uma guria, a Mônica, entra no lugar. Ele fica vermelho que nem um pimentão ao ver que ela trouxe comida e é super gentil com ele. No 3º dia desde que chegou, finalmente o protagonista consegue usar a magia de cura e registra no cartão. Ele troca uma ideia com a Mônica e pergunta se agora vai precisar da ajuda da Lumina. A guria fica em choque ao ver que ele foi a pessoa que a Lumina trouxe. Aí ela pede desculpas por ter cobrado uma moeda de prata e fala que a Lumina reservou um lugar para ele por 10 dias. O protagonista se surpreende e pensa que a guria deve ter muito poder na guilda. E a Mônica responde que é a capitã do novo regimento de paladinas da igreja. Nosso herói pensa que conhecê-la foi tipo sorte grande, mas aí ele se liga. Pera, menos de 1 semana na pousada. Ele precisa fazer alguma coisa para continuar sobrevivendo. Então sai para procurar um trampo. Lembra que a Mônica tinha dito que cada cura que ele usasse podia cobrar uma moeda de prata, mas ia ter que pagar um imposto, tipo uma oferenda. Mas isso aí não era problema pro protagonista, que no outro mundo era um expert em negócios, um verdadeiro CEO do mercado. Os pensamentos do protagonista são interrompidos quando o cara da outra vez chama ele, e a gente descobre que o nome dele é Bazan. Nesse exato momento, vários aventureiros chegam feridos, e o Bazan, preocupado, diz que não tem como ir para a clínica. Aí eles lembram que a Mônica tinha dito que a guilda de curandeiros não tem poder sobre as clínicas ou os próprios curandeiros, já que alguns eram corruptos e cobravam uns valores absurdos. A guilda, coitada, não podia meter o bedelho. Nosso herói tinha jurado pra guria que nunca seria um curandeiro corrupto, que cobrar o justo seria o melhor caminho. E, de volta ao presente, ele vira pros caras e fala que vai curar todo mundo, deixando geral chocado. Em seguida, o protagonista tenta curar a guria, mas não consegue se concentrar direito, saca? Aí, depois de conseguir, ele meio que imagina como curar a ferida e usa o feitiço de cura sem pensar 2 vezes. Continua com o resto, mas de repente, zap! O protagonista fica sem magia e cai fraco no chão. Ele quer ajudar todo mundo, mas acaba indo de base, desmaiado. Algumas horas depois, a gente vê o Luciel lá no quarto se sentindo mal pra caramba por não ter conseguido salvar todo mundo. Ele pensa que precisa melhorar muito.
No dia seguinte, o protagonista se mandou para a guilda de aventureiros, porque assim ele ia conseguir turbinar muito mais o poder mágico dele. O moleque ficou de cara, né? O lugar era gigante. Ele foi rapidão na recepção e lá tava a Nanaela. E ó, surpresa, ela tinha umas orelhas de coelho, tipo coelhinho mesmo. Que fofo, né? Ela entregou um formulário pra ele e explicou que a guilda pagava os aventureiros pelas missões que eles topavam. Nosso protagonista, espertão, aproveitou a deixa e perguntou se podia usar a grana para pagar alguém para treinar ele. Afinal, ele podia oferecer os serviços de cura dele em troca, né? A Nanaela deu uma pensada e o protagonista já estava calculando. Pô, se alguém me treinar em troca das minhas curas, vai ser um baita negócio. Aí a moça pediu para ele esperar, que ia chamar alguém para decidir sobre esse pedido meio fora da caixa. Pouco depois, ela volta com um cara. Esse é o Brod, o instrutor-chefe da guilda. O nome já impõe respeito, né? O protagonista de primeira pensou: eita, esse aí é casca grossa, hein? Mas aí a ficha caiu, ele lembrou da vida passada e pensou: calma, não julga o livro pela capa, e mandou a real na lata: se me treina, eu te curo. O Brod achou esquisito pra caramba um curandeiro querer aprender a lutar, já que com a habilidade de artes marciais do protagonista, ele já tinha mais que o suficiente. Mas o protagonista retrucou: mano, eu não sei lutar de verdade. Se eu sair numa aventura, qualquer monstro me manda de base rapidinho. O Brod pensou por uns segundos, fez aquela cara de e acabou topando. O protagonista seria o curandeiro dele na sala de treinamento. E não é só isso, o Brod ainda ofereceu 1 moeda de prata por dia. O protagonista, claro, aceitou na hora e disse que podia começar dali a 6 dias. Depois de se despedir, nosso herói voltou para casa e já estava pensando: tenho esse tempo para dar um up gigante. Nesse exato momento, a Mônica chegou, trazendo a boia. O protagonista aproveitou e perguntou qual nível de afinidade ele devia ter com a habilidade de cura. Ela respondeu que para chegar no nível 5, a galera geralmente alcançava isso lá pelos 20 anos. Ele sacou que normalmente o pessoal subia 1 nível por ano. E aí, do nada, a Mônica ficou toda amorosa com ele, dizendo que se em 5 anos, quando ele completasse 20, ele chegasse ao nível 5 de magia, eles podiam ter um encontro. Sente o drama. É claro que isso deu um gás gigante no protagonista, e a semana foi só treino, treino e mais treino. Finalmente, a semana chegou ao fim, e a Lúcia comentou que o curso de magia sagrada dela tinha acabado. No 10º dia, o protagonista agradeceu ao Cururu por ter dado um teto para ele dormir. E é aqui que a coisa começa a ficar séria, galera. Começa a verdadeira prova do protagonista, trampar como curandeiro. Depois, o protagonista chegou na guilda dos aventureiros e a gente já percebeu, a galera tava olhando torto pra ele. Quando ele chegou, viu que tinha outra moça na recepção e pensou: mano, todas as mulheres desse mundo são um espetáculo. Aí a Lúcia disse que tinha vindo a pedido do Brod e a recepcionista mandou ele descer as escadas. Lá embaixo, ele percebeu que não tinha ninguém, mas aí o Brod apareceu tipo do nada. De um jeito bem imponente, o Brod soltou: tô aliviado que você não amarelou, moleque. Finalmente, Brod avisou que o protagonista seria o único a treinar ali, e de um jeito bem ameaçador completou: não espero que você seja um cagão, hein? Aí o treino começou, e o protagonista pensou: esse cara parece aqueles chefes que só se importam com a produtividade. Em seguida, Brod começou a soltar umas palavras fortes para dar um gás no protagonista, que se deixou levar, sentindo-se cada vez mais leve. Mas aí, plau, tropeçou. Pouco depois, a guilda inteira tomou um susto com os gritos do protagonista. É que o Brod estava ajudando ele a se alongar um pouquinho. Brod disse que ele tinha que ser flexível pra caramba se quisesse dar cabo dos monstros. Nosso protagonista então pensou: esse cara é mais da prática do que da teoria. Depois de um tempo, Brod mandou ele socá-lo. Mas com a fraqueza do protagonista, Brod disse que ele tinha que socar bem mais forte se quisesse ficar parrudo pra encarar outros aventureiros sem se sentir ameaçado. Pediu pra ele tentar de novo e o protagonista tentou, mas foi sufocado pelo Brod por ser lerdo demais. Sente o perigo. Depois de umas boas palavras de incentivo, ou de bronca, vai saber, o protagonista se lançou de novo pra luta, tentou várias vezes, mas acabou caindo de novo. Coitado. Brod informou que para um primeiro dia, ele tancou bem demais e completou que o mais importante para um cagão era não ir de arrasta pra cima e nem sair ferido. Então eles não podiam fazer menos do que aquilo, e o treino ia ser ainda mais pesado. O protagonista pensou que era tipo quando ele estava com os colegas de trampo, aprendendo na marra. Aí ele se motivou e disse: bora pro segundo round! Mas depois de um tempo, o coitado estava exausto, e o Brod disse que finalmente o dia tinha acabado.
O protagonista mudou o assunto e perguntou por que ninguém mais vinha para a sala de treinamento. O Brody explicou que era a falta de novatos. A grana estava curta para a galera dos aventureiros, sabe? Então eles não tinham tempo para treinar e acabavam indo para a luta sem muita experiência em combate. Nosso protagonista ainda pensou que antes de usar a habilidade de cura nele mesmo, preferia usar nos outros. Que coração, hein? Nessa hora, ele saca a boa intenção do nosso protagonista como curandeiro e pede para ele prometer que vai curar quem precisar, não importa a raça. Os dois são interrompidos, sabe? Chegam uns aventureiros meio baleados que não botam a mínima fé que o prota consiga fazer a cura, mas Luciel, com aquela confiança toda, manda a cura e eles ficam de cara por terem recebido a ajuda do nosso herói. Depois de um tempão, o camarada pede pro protagonista continuar curando a galera até esgotar a mana, já que é o único jeito de dar um up na resistência dele. O prota topa na lata, na hora, porque pra ele é tipo as horas que ele ficava lá, no trampo, no escritório. Isso deixa ele feliz pra caramba, porque pensa só, se ele juntar o treino mental, o físico e o mágico, ele vai ter o combo perfeito pra virar um aventureiro de primeira. Do nada, o nosso protagonista recebe uma proposta que deixa ele de queixo caído, em choque total. O camarada solta que por ele ter a moral e a coragem pra tudo, ele vai poder morar de graça no Grêmio, de boa, sem pagar um tostão e ainda vai ter as 3 refeições garantidas por dia. O prota fica impactado e pergunta se tem alguma pegadinha nisso, mas o camarada só responde que o lance é simples, ele quer que os novos aventureiros consigam sobreviver quando se machucarem. O protagonista pensa, é isso, quero salvar vidas, e aceita a parada, falando que vai curar quem precisar. O camarada fica tipo encantado, sabe? E manda, se o mundo tivesse mais gente como você, seria um lugar muito melhor. Nosso herói fica abismado com as palavras e entra em choque de novo quando ouve que não vai sair dali até terminar o treinamento. Mas ele não é de fugir de uma boa negociação, então arrisca e pede um contrato de 1 mês. O camarada aceita numa boa, porque quer muito mostrar pro prota o quão essencial ele é pra galera ali. Isso deixa Luciel super empolgado, porque pensa, morar de graça, comer 3 vezes ao dia e ainda dar um up nas skills ao mesmo tempo é o sonho. Um tempinho depois, o prota toma um banho meio fora do comum e quando termina, quem aparece? A Naela. Ela agradece por ele ter salvado a pele dos aventureiros e já chega falando que veio lavar a roupa dele, o que deixa o nosso herói meio sem graça, sabe? Então ele recusa, o que deixa a coitada da garota super triste. Mas ele é sincero e explica que fica sem jeito de uma menina tão linda como ela fazer um serviço desses. Isso faz a garota dar um sorriso de novo e pegar a roupa dele, porque ela vai adorar lavá-la. Daí a pouco, o prota chega na cafeteria do Grêmio e o que ele vê? Um banquete. Tudo feito pra ele, mas já avisam, quando terminar é de volta pro porão, viu? Então Luciel saca que tudo isso deve fazer parte do treino. Depois de dar a primeira garfada, ele fica maravilhado com a comida, que é boa demais. E depois de um tempo, o camarada leva o prota pro quarto novo dele. Quando ele tenta pegar no sono, percebe que ainda é muito cedo, então decide fazer uma série de exercícios para cansar de vez. No dia seguinte, o camarada explica pro prota que durante todo o treinamento ele vai poder se alimentar na cafeteria, e justo nessa hora estava passando um dos chefes que ele apresenta. Esse aqui é o Vulgar. O prota agradece a comida deliciosa e pergunta de qual clã ele é, mas a surpresa vem na hora. Vulgar é do clã dos lobisomens. Aí o Vulgar ainda solta que preparou uma bebida que, olha, o cheiro e o gosto são horríveis, parece até que tem almas aprisionadas ali dentro, saca? Só que o Vulgar avisa, durante as próximas 6 horas, todas as suas stats vão dar um boost considerável quando você treinar. Ou seja, é a bebida perfeita, mas por causa desse cheiro pavoroso, ninguém mais tem coragem de sequer provar. No fim das contas, o prota decide dar um gole e, cara, ele congela. O gosto é tão, mas tão ruim que ele até fica com medo de cuspir, porque sabe que tem uma galera perigosa ali na frente observando. Então ele respira fundo, toma coragem e decide virar tudo de uma vez. Tanto o camarada quanto o Vulgar ficam de cara, perplexos, ao ver que ele mandou a bebida inteira. Na hora, o protagonista começa a sentir uma energia estranha pelo corpo todo e começa a comer que nem um louco. E o Vulgar ainda comenta que o prota tem culhões mesmo por ter encarado essa bebida. Vários dias vão passando e o prota conta que já faz uma semana que ele chegou no Grêmio. E apesar de todo o treino, ele ainda não conseguiu acertar um golpe no camarada. Mesmo levando uns amassos do cara, Luciel sabe que, ele é super inexperiente, tá ali há só uma semana, né? Então ele entende que tem que continuar nessa pegada, de novo, e desafia o cara mais uma vez com um sorriso no rosto.
Mas nesse momento eles são interrompidos quando uma garota meio boba chega pedindo pro Prota curar ela. Ela fala que um homem-rato arranhou a espada dela e o Prota diz que consegue curar, mas avisa que ela pode ter pegado alguma doença, então pede pra ir num médico depois. Ele usa Gial e depois de curar a menina, ela começa a chorar de felicidade, deixando o nosso herói meio sem graça, sabe? A galera que tava com a menina agradece demais, porque, veja bem, curandeiro normal não costuma curar a gente fera, né? Aí, a garota, ouvindo que ele ia curar todo mundo quando precisassem, simplesmente se joga no protagonista. Mais tarde, de noite, depois de jantar, o Vulgar prepara de novo aquela gororoba estranha. E o protagonista, depois de engolir aquilo, sai do lugar com uma cara de indignado que só vendo. Por causa daquele gosto horrível, enquanto ele estava indo pra cama, percebe que a galera dos aventureiros não para de ficar de olho nele. Aí, já deitado, ele fica pensando no que fariam no dia seguinte. Luciel não enrola e vai direto ao ponto com o Brody, perguntando por que raios o povo estava vigiando ele. O Brody, no começo, tenta dar uma despistada, mas logo confessa. A galera morre de medo que o protagonista dê no pé. Pensa bem, nenhum aventureiro iniciante vem de família rica, ou seja, eles morrem de medo de se machucar ou ir de base porque não tem grana para continuar. Mas com o protagonista por perto, eles podem ser curados e seguir em frente de boa. Isso faz o Luciel sacar que, de certa forma, o futuro daquela galera estava nas mãos dele. Então, ele pede pro Brody parar com a vigia. Afinal, ele prometeu ficar o mês todo, e se não cumprir, ele jura que vai fazer o Brody tomar aquela gororoba junto com ele. Aí, o Luciel conta pra gente que o mês voou e a galera já até procurava ele pra bater um papo, sabe? O cara tava ganhando a confiança de todo mundo. Depois, ele continuou treinando a pontaria com umas pedras, mas meu amigo, foi um desastre total. E o Brody, puto da vida, não parava de dar esporro nele por ser tão ruim. Para completar, davam para ele beber cada vez mais daquelas gororobas, sem contar que ele tinha que curar uma galera. Bem no último dia do mês, o Brody e o protagonista sentaram para conversar. Aí, o Brody pagou 12 moedas de prata pro Luciel por ele ter aguentado todo esse tempo por lá, já que o protagonista tinha que voltar para a clínica da guilda de curandeiros para pagar os tributos, sabe? O Brody agradeceu, porque graças ao Luciel, teve bem menos aventureiro que foi de arrasta para cima. E mais, ele falou pro Luciel ir pagar os tributos dele logo, porque ia continuar treinando ele por muito mais tempo. Isso fez o protagonista aceitar a grana, e até os outros aventureiros pediram para ele voltar, dizendo que estariam esperando por ele. Logo depois, o protagonista vai lá falar com a Mônica, e a menina fica de cara no chão quando ouve que ele pagou os tributos de um ano inteiro, adiantado. Ela ainda diz que ele só vai voltar quando tiver grana o suficiente e tiver subido de nível. Na sequência, o protagonista volta para a guilda de aventureiros e olha só, o Brody estava esperando por ele. Ele pede para Nanella renovar o cartão do Luciel e já leva o garoto para treinar. Várias horas se passam, o protagonista termina de almoçar e pensa que o treino foi pesado demais. Aí, o Brody chega na hora e entrega uma enciclopédia básica de magia sagrada. O Brody fala que é a recompensa dele por tanto esforço e que ele precisa aprender os feitiços de cura e antídotos, porque por enquanto o Luciel só sabe usar o Heal. O protagonista agradece a ajuda e, como já era de se esperar, o Vulgar dá um jarro extra daquela gororoba estranha. O Luciel bebe com um nojo que só vendo, mas já pensa que vai fazer o Brody pagar caro por ter que engolir aquilo. E o Luciel, gente, fica parecendo um completo lunático naquele instante. Depois de vários dias, o Brody avisa o protagonista que ele teria um dia de folga. Mas como o Luciel é um workaholic de carteirinha, o Brody recomenda que ele aprenda a esquartejar monstros. No dia seguinte, que era o dia livre do protagonista, ele chega no açougue da guilda e dá de cara com o Galba. O Luciel acha que conhece o rosto dele, e o Galba confessa. O Vulgar é o irmão mais novo dele. Na sequência, o Galba começa a esquartejar um javali e o protagonista fica meio enjoado, coitado. Mas depois que ele termina, guarda a carne numa bolsa mágica. E o Galba explica que quando sobra carne, eles vendem para outras guildas e lojas, e toda a grana fica com a guilda. E mais, ele explica para o Luciel que sabe que o Brody não mandou ele só para aprender a esquartejar os monstros, mas sim para ele sacar os pontos fracos das diferentes criaturas, para quando for sair para caçar, tá ligado? Isso faz o protagonista entrar em pânico só de se imaginar de frente com os monstros. Por fim,
o Galba comenta que tá em falta aventureiros como Luciel, que querem aprender coisas novas, porque a maioria, quando quer virar herói muito cedo, acaba sendo de arrasta pra cima pelas criaturas, mas graças ao Luciel, muita gente pôde se salvar. Depois de um bom papo, o Galba pega um coelho com chifres e pede pro protagonista esquartejar. Aí ele fica nervoso, mas no fim faz o serviço. Um tempo depois, o protagonista encontra o Vulgar e fala que agora ele entende bem mais o quanto custa todo o processo da comida, saca? O Vulgar, então, manda ele tomar um banho porque ele estava todo sujo. E o Luciel logo vai pro lugar, e com ele chega a Nana, que pergunta se ele tá bem. E o protagonista, gente, vê ela como se fosse um coelho com chifres. A garota pega na mão do protagonista e começa a mandar umas palavras de conforto, falando que ela, junto com a galera toda da guilda, tá super agradecida pela ajuda dele e topa fazer qualquer coisa que ele pedir. Mais tarde, de noite, ele fica amarradão com o sabor do coelho com chifres que tinha esquartejado, mas a alegria já era na hora que dão pra ele aquela substância estranha. Passado um tempo, enquanto o protagonista tá de boa caminhando e pensando o que ia fazer no próximo dia de folga, é surpreendido pela Nana e uma mina chamada Melina. Junto com outra garota, a Mernel, porque elas vieram dar uma olhada no protagonista enquanto ele estuda, a pedido do Brod. O Luciel fica super nervoso de estar no meio de tanta gata linda. Aí, eles chegam na biblioteca e as minas mostram vários livros que o protagonista tem que ler, mas ele pega logo o da Mernel. Em seguida, as garotas se mandam e o protagonista fica só com a Nanael, já que as outras só apareceram para ver que tipo de assunto interessava a ele. Depois, a garota começa a explicar um pouco da geografia desse mundo, contando que o lugar onde eles estão é o único reino que barrou a escravidão. O protagonista fica de cara, chocado demais, ao imaginar que em outros lugares tem escravidão e se sente aliviado por ter vindo parar justamente nesse reino. Aí, o protagonista conta pra gente que por uns 6 meses ele seguiu a rotina dele direitinho, e depois de todo esse tempo, ele e as garotas deram uma olhada no ranking da galera que mais fez grana no reino. Eles sacaram que era um grupo de aventureiros conhecido como o Legado do Lobo Branco. Mas como as minas resolveram botar os peitos nos ombros do protagonista, ele pediu um pouco de espaço pessoal. Só que mesmo com o que ele disse, as garotas tiraram sarro, falando que estavam só fortalecendo a amizade. Nesse instante, a Nanael chega e pede para elas pararem de encher o saco do protagonista. Para completar, ele nota que a roupa dele tá meio apertada e diz que precisa ir comprar mais. Depois, eles partem para uma loja e depois de um tempo fazendo compras, o protagonista agradece a ajuda delas. E ainda, ele comenta que a Nanael escolheu toda a roupa dele. Bem nessa hora, eles são interrompidos quando escutam o grito de uma garota. O protagonista sai correndo em disparada e percebe que num beco a Mônica tá caída no chão. Umas boas horas depois, a garota acorda no quarto da guilda e o protagonista explica que teve que usar a habilidade Cure para conseguir salvar ela, já que Ryu não deu em nada e ele achou que ela estava envenenada. Aí, eles chegaram à conclusão de que alguém tentou mandar ela para o outro lado e que possivelmente foram os mercenários. Depois de ficarem se perguntando quem poderia ter sido, a Mônica acha que foram uns curandeiros. Ela conta que outro dia, eles curaram uma amiga dela numa clínica de cura, e como a amiga não tinha grana para pagar, os caras venderam ela como se fosse uma escrava. O protagonista fica de cara, sem entender nada, ao saber que ali é ilegal fazer um negócio desses. Mas as garotas explicam que se levarem a pessoa para outro lugar, aí sim podem fazer. E como a Mônica peitou os curandeiros, possivelmente tentaram mandar ela para o outro lado por vingança. O Luciel se sente de mãos atadas, porque sabe que os caras podem atacar de novo. Para piorar, a garota ainda diz que o curandeiro que aprontou tudo isso se chama Botakuri. A Nanael comenta que o sujeito é quem comanda a maior clínica de toda a Merratone. No fim das contas, todo mundo chega à conclusão de que a Mônica deveria ficar um tempo na guilda de aventureiros enquanto eles resolvem essa treta. Um tempo depois, o protagonista se sente meio de mãos atadas, sabendo que alguém que devia salvar vidas, na verdade está acabando com elas. Aí, as garotas chegam e a Mônica tá meio preocupada, mas ela agradece e confessa que a preocupação dela é porque não sabe quanto ele vai cobrar por ter salvado ela. O protagonista, tipo um cavaleiro de verdade, se aproxima e fala que como ela foi gente boa com ele, esse já é o pagamento. Isso faz a garota ficar super encantada com ele. Nessa hora, ele até convida ela para comer a comida chique lá do Vulgar. Toda essa situação faz a garota começar a chorar de tão bem que trataram ela na guilda de aventureiros. O protagonista ainda conta pra gente que o maluco que atacou a Mônica foi pego um mês depois. No fim, a Mônica decidiu ficar na guilda de aventureiros, onde ela foi super bem recebida.
Uns 2 meses depois, o Brody chega correndo atrás do protagonista e pede para ele ir junto porque tem muita gente ferida. Chegando lá, eles dão de cara com um monte de feridos, inclusive o Bazan e o parceiro dele, o Sekirod. Os dois estavam envenenados e as feridas não paravam de sangrar. Aí, ele começa a curar os caras sem parar e o Brody dá uma poção para ele recuperar as forças. Depois de um tempão curando a galera, o protagonista acabou apagando. Umas horas depois, ele acorda e vê a Nanael do ladinho dele. Imagina só, ele conseguiu salvar a galera do Lobo Branco, mas alguns não resistiram, e esse é um peso que ele vai carregar pra sempre. Passados vários meses, a gente vê que o protagonista deu uma olhada nos status dele e percebeu que agora tem um monte de habilidade nova. Inclusive, ele pensa que já fez 1 ano desde que reencarnou nesse mundo. Aí, o protagonista foi bater um papo com o Brot e mencionou que mesmo treinando por 1 ano, não evoluiu tanto assim na luta. O Brot informou que é normal, já que os dois estão em um nível de combate totalmente diferente. Ele mencionou que se conseguisse dar um golpe nele, provavelmente o Lucy ia ficar em choque. Mesmo assim, o protagonista agradeceu por tudo que o Brot ensinou e pensou que se encontrar monstros, o plano é dar no pé rapidão, tá ligado? Ela sugeriu que ele tentasse trampar com a galera deles, já que até a Mônica virou recepcionista, pô. O Lucy respondeu que queria fazer uma grana e descolar uns feitiços, então confessou que ia trabalhar numa clínica e juntar uma moeda para comprar um livro de magia, sem contar que ainda tinha umas ideias na cabeça. O Brot acabou topando a decisão dele, e depois de dar tchau, pensou que a vida do Lucy ia andar pra frente agora. Depois, quando nosso protagonista voltou da guilda dos curandeiros, percebeu a Kururu com uma cara de poucos amigos. Isso porque a mina tava pra baixo, super triste, procurando um substituto, já que a Mônica tinha dado no pé. Em seguida, o protagonista entregou a ficha da guilda para renovar, mas a Kururu surtou na hora. Tudo isso enquanto perguntava que tipo de treino ele teve durante todo aquele ano, ao que ele simplesmente respondeu que ficou na guilda dos aventureiros. E aí, quando ele contou tudo o que aconteceu, a mina perguntou se ele era um pervertido masoquista por acaso, mas o Lucy respondeu que só queria aprender a lutar, para não ser deletado. A Kururu disse que ele podia ter feito tudo isso numa clínica e ainda ia receber por isso. O Lucy respondeu que para curandeiro iniciante, o mais importante é aprender e meter a mão na massa, né? O protagonista também mencionou que queria criar um lugar justo, onde a galera pagasse o preço certo, já que não entendia como a guilda dos curandeiros não podia peitar os corruptos e abusadores do sistema. A mina, vendo o entusiasmo dele, disse que conseguia promover ele para o rank C, mas a taxa dele ia para 90 moedas de prata, o que deixou o nosso herói chocado de base. Mas mesmo assim, a garota mencionou que ele ia ter benefícios melhores e ia conseguir upar ainda mais as habilidades. Ele começou a matutar o que ia fazer, mas do nada, o Brot apareceu. A mina falou que ia pagar mais 1 ano de taxas pra ele poder ficar na guilda dos aventureiros. Além disso, disse pro protagonista que o queria lá e ia até pagar pelos serviços dele. O protagonista topou, porque ia ter um salário pra curar a galera e ainda continuar treinando, então confirmou pra mina que aceitava a proposta do Brot. Mais tarde, quando a noite caiu, ele voltou pro quarto pensando nos livros novos que iam ajudar a aprender uns feitiços. Nisso, o Brot chegou pra chamar ele pra comer, e o protagonista ficou feliz, porque era a hora perfeita pra voltar a ficar tancudo. Mas quando os dois chegaram no refeitório, viram que todos os aventureiros receberam ele com aplausos por ter voltado. Diferente do Vulgar, que, jogou uma substância estranha e fedorenta nele, deixando todo mundo com nojo da gota. Antes de beber, ele mandou umas palavras de incentivo, mas ninguém aguentou o cheiro podre daquele negócio. Finalmente, o protagonista começou a tomar, e todo mundo achou que ele era masoquista, que gostava de beber aquela porcaria. Daqui a pouco, o protagonista pensou que ninguém ia querer chegar perto porque ele estava fedendo, mas o Bazan e a galera chegaram para dar um salve. Aí, do nada, o Bazan tirou uma onda perguntando se ele gostava de homens. Isso deixou o nosso herói bugado na hora, mas o Bazan explicou que era porque nunca tinha visto ele com uma mina. O protagonista mudou de assunto e começou a explicar que de onde ele veio não tinha nada disso que tem nesse mundo. Claro, sem falar que era da Terra. E esclareceu que no dia que esbarrou nele, sentiu um medo da P, achou que iam matar ele. Aí, o Bazan, na mesma pegada, falou que agora ninguém se atrevia a encostar um dedo nele. Claro, porque ele é um curandeiro que ajudou um monte de gente sem cobrar 1 centavo. O Sekirid reforçou o que o parceiro disse e falou que se ele não se metesse muito com as minas, podia levar ele pra curtir as belezas da noite. Mas isso aí a gente não pode nem comentar, né? Nosso protagonista se interessou na hora, mas o cara respondeu que os boatos dele iam se espalhar rapidinho. Eles foram interrompidos quando a Mônica chegou junto. Os dois começam um papinho e a garota logo diz que tá viva graças a ele.
Aí o protagonista se empolga, tenta tocar as bochechas dela pra dar um beijinho, mas os dois reagem na hora e ficam completamente sem graça. Que climão, né? Mudando de cena, a gente vê um sujeito misterioso perguntando para uns encapuzados por que os sequestros e a grana que eles estavam ganhando diminuíram. Um deles solta que é por causa do novo curandeiro que apareceu na cidade, e isso deixa o cara fervendo de raiva. No dia seguinte, enquanto o protagonista e outros aventureiros estão treinando, chega um grupo de curandeiros. Ao tirarem os capuzes, a gente descobre que é o próprio Botakuri. O protagonista, nesse instante, lembra que foi ele quem deu a ordem para Mônica ir de arrasta para cima. O sujeito ameaça o protagonista dizendo para ele largar a guilda dos aventureiros e ir trabalhar na clínica dele. Se ele se recusasse na hora, o cara diz que não podia ignorar uma ordem sua. Os dois começam uma discussão feia e o protagonista solta que ninguém iria para um lugar tão horrível, com uma reputação tão suja quanto a clínica dele. Isso faz o Botakuri ficar pistola na hora. O protagonista então diz que sabe que ele é um curandeiro com mais experiência e pergunta que tipo de magia usariam se um paciente chegasse com um ferimento leve. O Botakuri responde que usaria um high heel boladão e cobraria 30 moedas de ouro. O protagonista fica decepcionado porque aquilo é um roubo descarado. Depois de perguntar outros exemplos, ele percebe que para qualquer dano o cara usa a mesma magia. Assim, as pessoas não teriam como pagar e acabariam sendo sequestradas, tipo a amiga da Mônica. O protagonista consegue controlar um pouco a situação e diz que se ele usasse uma magia mais leve, ainda poderia ter lucro, mas o cara, cego pelo poder, acha que jamais usaria magia tão básica para curar as pessoas. O protagonista rebate que mesmo ele podendo usar magia de alto nível, as pessoas não estão indo até ele por esse motivo. Isso deixa Botakuri furioso e ele ordena que seus homens o matem. Mas nesse momento, o Brod aparece para acalmar a situação. O Botakuri parece ter medo do Brod, viu? Porque quando ele menciona que o outro deveria fazer algo a respeito da clínica dele, ele sai correndo que nem um covarde. O protagonista agradece ao Brod e confirma que sente que o cara um dia já foi uma boa pessoa. Pouco depois, Brod confessa ao protagonista que talvez pessoas venham procurá-lo para agradar Botakuri, então ele decidiu que eles vão treinar como se fosse um gladiador e guerreiro em combate. Além disso, o protagonista fica meio para baixo ao saber que vai ralar em dobro, sem falar que também vai consumir muito mais substâncias estranhas. Pouco depois, os dois treinam e a gente vê que o Brod tá muito mais agressivo nos treinos agora. As pessoas até acham que o protagonista é bem masoquista por levar tantos golpes do treinador dele. Passadas várias horas, o protagonista conversa com a Mônica e se mostra desesperado, já que não gosta que o chamem de masoquista. Além disso, ele diz para a garota que ultimamente tem notado que mais gente está indo treinar no campo. A garota diz que é por causa da influência dele, sem falar que as pessoas não morrem com tanta frequência. De volta ao treinamento, Brod pede que ele use uma barreira de proteção, mas não adianta nada, já que o cara joga o protagonista contra o chão. Além disso, ele diz que aquilo é um ataque de verdade e que não avisariam como ele fez. Em seguida, ele menciona que a partir de agora, os treinos vão causar muita dor, e nesse momento entrega um escudo e uma espada para que ele possa combater de verdade. O cara também pede para ele parar de ficar olhando os números das suas estatísticas, já que pode se perder se focar nelas. Após uma longa explicação, os dois se preparam para iniciar o combate. O protagonista narra que dedicou os 6 dias seguintes a treinar o uso de diferentes tipos de armas. Em uma cena paralela, a gente vê que o Botakuri fica uma fera ao ouvir um relatório de que o protagonista recebe uma moeda de prata por treinamento, já que isso faz parecer um aproveitador e abusador com os preços. Então, ele redige uma carta e a entrega a um de seus subordinados para que a leve ao quartel-general da Guilda de Curandeiros, porque aparentemente o cara quer solicitar uma transferência do protagonista. Passados vários meses, a gente vê que enquanto o protagonista almoça, o Brod diz que ele parece muito mais forte agora, até meio ogro. Ele menciona que possivelmente as pessoas quando o virem não vão acreditar que ele é um curandeiro, já que, como sabemos, normalmente os curandeiros não treinam para serem lutadores. O protagonista do mesmo jeito menciona que já está perdendo o medo das espadas, e o grupo é interrompido quando a Nana chega com uma carta para ele. O ogro percebe que os dois garotos se aproximaram e o zoa, fazendo com que ambos fiquem muito nervosos. Nesse momento, o protagonista lê a carta e percebe que ela vem da igreja de Churulé. E não é só isso, a carta dava a ordem. Nosso herói tinha que ser transferido na marra para outra filial.
E sabe o que mais? Dizia que por causa de uns comentários e do quanto ele manjava de magia de cura, ele ia ter que quebrar o contrato com a guilda de aventureiros. O Brod na hora sacou. Isso tudo era coisa do Botacore. Ele sabia que o Luciel estava sendo blindado pela guilda de aventureiros e como o Botacore não queria que a guilda tivesse curandeiro nenhum, pediu a transferência do nosso protagonista para outro lugar. Mas o Brod ainda pensava, ainda falta meio ano para isso rolar, dá para continuar curando a galera. Só que, como sempre, o Luciel curou todo mundo e pá, foi pro chão. A garota fera que ele tinha ajudado outro dia aparece e fala que ainda tem gente para curar. Aí o ogro surge com aquela substância esquisita e fala que aquilo dava uma mana extra para ele continuar na ativa, deixando o Luciel em choque total. Um tempinho depois, o ogro bate um papo com o Brod e percebe que ele tá com uma cara mais jovem. O ogro, o camarada, conta que deu um up nas habilidades de artes marciais enquanto treinava. E o nosso herói, ele já tava com as skills no Rank S, tancando tudo. Aí, de outro lado, eles estavam batendo um papo sobre o Luciel e o Vulgar pergunta se ele tinha avisado dos efeitos colaterais daquela bebida. O Luciel confessa que não, mas que agora já era tarde demais para mandar ele parar de beber. E a galera comenta que ele estava muito mais forte comparado ao dia em que chegou com eles. Nisso, o Galva chega junto e eles logo soltam a suspeita. O Botacore que deve ter pedido a transferência do Luciel. O Galva, sabendo que o chefão da guilda de curandeiros estava tirando uma grana alta do Botacore, fala que era hora de dar um basta naquilo e se mete na história porque ele queria proteger o Luciel, já que o moleque era diferente de todo mundo. Para fechar, ele diz que vai treinar o Luciel pessoalmente igual o Brod vinha fazendo, e ainda solta. Já tá na hora desse garoto arrumar uma namorada decente, né? Os dois irmãos batem um papo e parece que o Luciel é meio Dom Juan, querendo pegar todas as recepcionistas. Mas o Galva fala que ele não passou dos limites graças àqueles dois, o demônio e o cozinheiro dele, que claro, eram os irmãos e o próprio Brod. Isso, claro, gera um atrito entre os caras, e o Galva aproveita para soltar qual tipo de garota o Luciel curtia, já que ele tinha mencionado outro dia. Aí, depois de 6 meses, o Luciel foi falar com o Brod. Ele conta que depois de renovar o cartão da guilda de curandeiros, agora ele era um curandeiro de Rank A. E tem mais, ele não tinha outra saída a não ser ir para outra igreja, senão iam acusar ele de umas paradas muito bizarras. Para fechar, ele pede pro Brod acompanhar ele para pedir um favorzão. Os dois vão pro cemitério do lugar e o Luciel desabafa. Eu sei que não dá para salvar todo mundo, e sei que quando eu for embora, o Botacore vai continuar aprontando, sequestrando aventureiros que não tiverem como pagar. E como a maioria é pobre, sei que eles vão se ferrar muito, mas muito mesmo. Então, ele pede ajuda para montar uma espécie de oficina/guia para novatos, para a galera aprender a se virar e sobreviver. O Brod pergunta, mas por que você tá me falando isso? Cada aventureiro é responsável por si mesmo. E o Luciel responde, é porque ele ficou mais forte graças a um mestre como ele. E completa, se a gente fizer isso, vai ter menos gente ferida, o que significa que eu não precisaria ir para as clínicas. O Brod fica de cara, surpreso de ouvir que o Luciel, mesmo sendo curandeiro, queria falir as clínicas. Mas o Luciel só falou que o que ele queria de verdade era um mundo justo e que com o treinamento do Brod, ele tinha amadurecido demais. O sujeito super motivado fala que depois de 2 anos de treino, ainda não tinha terminado com o Brod. Ele também diz que queria pedir um favor sobre a Mônica. Ele não tinha problema nenhum com ela trabalhando, mas pergunta se o mais indicado era ela ficar ali. O Luciel diz que, como responsável pela garota, o Brod devia consultar ela, mas que a decisão era dela. E não é que bem na hora que o Brod estava indo embora, o Luciel chama umas garotas que estavam se escondendo atrás das lápides. As duas se mostram muito gratas por tudo que Luciel tinha feito por elas e prometem que vão fazer o impossível para ajudar ele no que precisar. O Luciel aproveita e manda umas palavras para Nanaela, deixando ela super envergonhada. Aí ele vira para Mônica e fala que ela tinha ajudado muito, dando motivação todo dia. Em outras palavras, ele diz que ela foi a âncora dele, o que impediu ele de desistir ou fugir dos treinos. E isso faz com que a garota, ao ouvir umas palavras tão lindas, comece a chorar na mesma hora. Para finalizar, o Luciel diz que ia partir amanhã e esperava um dia reencontrar ela para comerem alguma coisa juntos. No dia seguinte, a gente vê o Luciel todo felizão, sabendo que tinha subido de rank na guilda de aventureiros. E não é só isso, o protagonista manda real. Quando eles se encontrarem de novo, ele vai meter um soco no cara. Aí o Bro, que não é bobo, responde que se ele conseguir fazer isso na volta, o que o protagonista pedir, ele faz. Nosso herói, na zoeira, fala que vai obrigar o Bro a virar 5 canecas daquela gororoba estranha.
Depois dessa troca, o protagonista agradece de coração, porque, segundo ele, foi graças à galera toda que ele virou uma pessoa melhor. Mas o bro devolve a bola. Que nada, somos nós que te agradecemos. Por sua causa, um monte de aventureiro tá vivo, sustentando a família e treinando pesado. O protagonista fica radiante com a notícia. O bro, meio sem jeito para despedidas, saca um presente, uma bolsa mágica que cabe 10 objetos de qualquer tamanho e ainda uma sacola cheia de grana, tipo um muito obrigado por tudo. Pra fechar, a galera toda começa a se despedir do protagonista pedindo pra ele voltar logo. Sabe o Luciel? Ele começa a chorar, mas de felicidade pura, vendo que a galera realmente curtia ele. Aí ele saca que mais cedo ou mais tarde vai ter que dar as caras de novo. E assim, nosso protagonista vaza do lugar e depois de sair, da cidade. E quem tava lá pra levar ele pro próximo rolê? A turma do Bazan. Depois de vários dias na estrada, nosso protagonista finalmente chega na cidade sagrada de Churule. Ao pisar lá, a galera pensa em ir pra guilda de aventureiros, e o protagonista, meio acanhado, pede pra acompanharem ele, porque, ele morre de medo de a galera zoar com a cara dele. O Bazan topa ir junto, e chegando lá, eles vão direto numa mina chamada Milti. Bazan pede pra ela chamar o líder da guilda, porque quer apresentar o nosso herói. Enquanto a Milti vai atrás do chefão, o Bazan dá a letra pro protagonista. Mano, não confia nas aparências aqui não. Até a Milti, que parece só uma garçonete, tem mais poder que você. Aí, na hora, o líder da guilda e a galera toda ficam em choque quando ouvem que o protagonista é, claramente o curandeiro que tava pra chegar. O Bazan, então, deixa eles a sós pra conversarem, e a galera na guilda fica impactada quando o protagonista pede 3 barris daquela substância sinistra. Em seguida, trazem uma jarra pra colocar o cara à prova e o lugar inteiro começa a feder, mas feder demais. O protagonista, numa vibe macho alfa total, vira tudo na frente de geral e a galera só pensa, esse cara é um psicopata. E a história se espalha, virando meme na outra guilda, o curandeiro masoquista. Depois de verem que ele realmente tanca uma bebida tão medonha, o sujeito traz os outros 3 barris que ele pediu. Ele guarda tudo na bolsa mágica dele e o líder pergunta se é verdade que ele cura as pessoas com uma moeda de prata. O protagonista manda um sim, desde que não me arrumem treta. Um tempo depois, nosso herói chega na sede da Guilda dos Curandeiros e fica de cara com o tamanho, é gigantesca, tipo uma catedral mesmo. Ele se despede dos companheiros, saca que tá num lugar novo, tipo um trampo novo, e pensa em aproveitar o livro que ganhou pra aprender uns feitiços sinistros. Ao entrar, ele fica super impactado e vai direto pras recepcionistas. De quebra, ele vê uma esfera que serve pra se comunicar telepaticamente. Nesse momento, pinta um sujeito chamado Grahard e pede pra ele seguir. Depois de subir numa espécie de elevador, nosso protagonista dá de cara com a própria Lumina. A mina diz que quer trocar uma ideia com ele, mas como o Grahard tá ali, ela fala pra ele ir pro quarto dela, depois. Aí o Grahard senta pra conversar com o protagonista e mostra a carta que o Botakuri fez. Ele explica que a carta fala que os preços do protagonista estão zoando o lucro dos outros curandeiros. Depois de uma longa explicação do Luciel, o Grahard responde que vai falar com os sacerdotes e arcebispos, e não para por aí. Ele diz que enquanto estiver na cidade de limpeza espiritual da igreja de Churule, ele vai ter o cargo de diácono e exorcista, ou seja, vai ter que exorcizar uns monstros e ainda receber 10 moedas de ouro por mês. Isso deixa o protagonista em choque total, pensando que no mundo dele isso seria tipo uns 20 milhões de ienes. Um tempo depois, nosso herói vai bater um papo com a Lumina, e ela pergunta se ele foi enviado pra lá pra uma missão. O protagonista começa a explicar que agora ele vai ser exorcista. A mina avisa que esse trampo é perigoso, porque o lugar onde ele tem que ir é um prédio antigo da guilda, tipo um labirinto sinistro, e ele precisa eliminar os monstros para não vazarem, sem contar que tem que ficar esperto com tudo que eles tiverem. A Lumina ainda detalha, ele vai encontrar esqueletos, fantasmas e zumbis, então vai ter que purificar a galera para dar um fim neles. O Luciel ficou de cara quando falaram que o bom desse trampo é que ele podia ficar com tudo que encontrasse no labirinto, já que, assim, ia conseguir juntar uma grana para pegar um livro mágico de alto nível. Por uns momentos bateu um desespero de imaginar o que poderia ser, mas a mina disse que ele não viraria zumbi se fosse mordido por um, já que ele só tem veneno. Por outro lado, ela mencionou que a pior parte era o fedor que eles soltavam, mas pro Luciel isso não era problema nenhum, afinal ele já estava acostumado a virar aquela gororoba estranha. Nessa hora, o sino tocou e o Luciel se despediu da mina. Enquanto se dirigia para o quarto, ele já sabia a fita.
No dia seguinte, nosso herói chegou com o Grahard e um tal de Jorge para a missão. O Grahard já cortou a onda e entregou roupas especiais para a galera de rank A ou superior, tipo o Luciel, porque elas protegiam de qualquer tipo de miasma que aparecesse. E ele comentou que valia 10 moedas de platina, o que era uma fortuna do caramba. Por fim, ele disse que ia entregar um cartão pro Luciel, mas em troca de não trazer mais ninguém para lá, já que, se saísse da catedral, não ia rolar voltar com companhia. O Luciel topou na hora, e o Grahard meteu um feitiço de juramento, então, se o Luciel quebrasse a palavra, o cartão simplesmente ia parar de funcionar na hora. E isso sem falar que podiam até castigar o Luciel por causa disso. E só de pensar que podiam torturá-lo, ele já gelou por dentro. Depois de uma prosa daquelas, o Jorge falou para ele vestir a túnica e eles meteram marcha para a porta do labirinto. Ao entrar, o Luciel sentiu aquele cheiro de carne podre, mas achou que a gororoba estranha cheirava muito pior. Então os dois seguiram de boa. De repente surge um zumbi e o Luciel pensou, parece coisa de filme do outro mundo, hein? Do nada, o Jorge mandou um feitiço de purificação que desintegrou o monstro na hora. Foi de arrasta pra cima. Aí, o monstro deixou cair uma pedra mágica e ele pediu pro Luciel guardar, porque o plano era ele ficar spamando esse feitiço para derrotar os outros. O Luciel se ligou que ele já sabia esse feitiço de purificação, que até era meio inútil na vida normal dele. No fim, os dois se separaram e o Jorge desejou boa sorte pro Luciel. O Luciel começou a andar e pensou que devia fazer um mapa para não se perder. Mas aí começou a brotar um monte de monstros junto. Ele bateu um desespero e depois de mandar o feitiço, eliminou todos. O Luciel resolveu dar uma olhada nas estatísticas dele e percebeu que não subiu de nível, mas pensou que pelo dinheirão que estavam pagando por mês, de boa continuar vindo. Ele também sacou que não dava para ficar spamando o feitiço toda hora, então purificou a espada para meter o ataque direto com ela. Depois, ele foi caçar mais monstros e depois de dar cabo em vários, usou cura num deles e descobriu que também dava para eliminar os bichos com essa habilidade. Aí, o Luciel pensou que já tinha limpado o primeiro andar e resolveu descer para o segundo. Depois de desviar de uma horda inteira, ele esperava encontrar um tesouro por ali. De repente bateu aquela fome e o Luciel resolveu parar para almoçar. Mas como ele toma aquela gororoba estranha, nem os mortos-vivos atacaram ele de tão fedido que ele estava. Afinal, o Jorge tinha falado que zumbis são atraídos por seres vivos. Depois do almoço, o Luciel continuou purificando os zumbis no segundo andar e, como não achou nada de bom, resolveu descer mais para explorar e acabou encontrando uns esqueletos que purificou na hora e, puf, sem magia. Pensou, o trampo de hoje acabou. Aí, o Luciel voltou para perto do Grahard, que já mandou uma purificação nele, zoando que ele tinha sumido por meio-dia e achou que tinha virado zumbi. E mais, como deu cabo em um monte de zumbi e não subiu de nível, ele ligou que o labirinto devia ser tipo uma sala de treinamento, saca? De volta na catedral, o Jorge explicou pro Luciel que dava para trocar os cristais mágicos dos monstros por itens lá na lojinha da igreja. Lá tinha de tudo, espada, uns objetos mágicos e até uns livros exclusivos. O Jorge chamou uma mina e quando ela apareceu, a gente conheceu a Cateleia. Depois das apresentações, o Luciel entregou o cartão para ela e avisou que agora tinha 4.216 pontos no total. A mina disse que pro primeiro dia dele, era bem irado ele ter conseguido tanto. A Cateleia ofereceu pro Luciel vender uns itens se ele se interessasse pelos livros, mas como valia 1 milhão de pontos, ele preferiu dar uma olhada nas armas para botar os mortos-vivos a dormir. Ele ficou de cara quando viu que eram muito baratas, cada uma valia só 2.500 pontos. A mina ainda pediu para ele, por ser o primeiro dia, fazer uma oferta, uma espada e um escudo por só 4.000 pontos. Nosso protagonista tá lá, felizão, indo pro dormitório e já pensando na próxima meta, o livro de 1 milhão de pontos. No caminho, ele topa com o Grahard, que avisa que o salário dele sai só no fim do mês. E não é só isso não, o cara banca o paizão, falando pra ele dormir cedo e mais um monte de coisa. O Luciel, coitado, fica meio de saco cheio depois que o Grahard entrega umas roupas e continua o papo sem parar. No dia seguinte, nosso herói tá de volta no labirinto e a gente descobre que ele resolveu se equipar de vez, comprou uma espada e uma lança de mão. Depois que o dia acabou, ele volta para perto da Catleya e conta que nesse dia mandou ver e chegou até o 5º andar. No terceiro dia, o Luciel tava confiante pra caramba, imaginando quantos níveis esse labirinto tinha. Ele tava lá detonando uns monstros quando, do nada, umas armadilhas quase pegam ele.
Aí, meu amigo, ele fica em choque porque nunca imaginou que ia ter dessas por lá. E o desespero bate forte, né? Ele começa a se perguntar se vai ter mais armadilha pela frente. De repente, surge uma horda de monstros e o Luciel não tem outra saída a não ser usar a purificação. Vários dias se passaram e o protagonista conta que desde aquele momento, o número de monstro começou a pipocar, sabe? Daí ele achava super estranho, os pontos subiam que era uma beleza, mas o nível, nada de subir. No 10º dia, desde que ele chegou lá pela primeira vez, a gente vê que ele estava mandando ver, derrotando um monte de monstro usando a purificação. O moleque estava feliz da vida, porque parecia que estava ficando cada vez mais fácil despachar os bichos. Depois de dar uma caminhada, o Luciel percebe uma porta ali no canto. Daí ele volta para trocar uma ideia com o Jordo e perguntar o que tinha atrás daquele portal. Mas o Jordo nem sabia do que ele estava falando. Nosso protagonista, claro, ficou super sem chão, sem fazer a menor ideia do que podia ter ali. No dia seguinte, lá tá o Luciel na frente da tal porta. Ele pensa que se preparou direitinho, comprou um arsenal de armas. E ele ainda se toca que nem o próprio Jordo conseguiria chegar ali tão rápido, o que significa que essa porta não é para qualquer aventureiro, entende? Depois de matutar um pouco, ele tá com aquele hype de que vai encontrar um lootzão maneiro. Antes de meter o pé, decide dar um gole daquela substância e, quando entra, meu amigo, o choque é instantâneo. Uma horda gigantesca de monstros surge bem na frente dele. O Luciel, confiante demais, tenta usar a purificação neles, mas que nada, parece que a magia não faz nem cócegas ali. Então ele sai correndo em disparada. Nisso, um dos zumbis acerta um golpe e consegue arranhar a bochecha dele. Peraí, ele não pode usar a purificação nos monstros, mas e na espada? Bingo! Ele imbui a lâmina um pouco e começa a mandar para a base todos os monstros. Depois de uma luta que parecia não ter fim, ele finalmente se livra de todo mundo e fica super feliz por ter limpado a área. Ou pelo menos era o que ele achava, porque bem nesse momento começa a se formar uma espécie de rei esqueleto. Ele decide atacar o esqueleto, mas o bicho desvia de cada golpe dele. Aí o Luciel lembra de umas palavras que a Kathleen tinha falado para ele, espera o momento certo e pá! Consegue acertar uma espadada, mas ele sabe que não é o suficiente para dar o finish nele. Então ele espera o instante exato e com uma única estocada, manda o esqueleto pro além. Nesse exato momento, o Luciel usa Rio de novo e percebe que agora sim a cura funciona. E o mais legal é que para derrotar o chefe ele usou a lógica dos videogames, sacou? Depois de catar todas as pedras mágicas, uma porta que levava para as escadas se abre na hora, mas a fome bateu forte, então ele decide voltar com a Kathleen. Quando a Kathleen vê a pedra mágica do chefe, ela fica furiosa com o Luciel por ele ter sido tão imprudente. Pô, ele podia ter ido de arrasta para cima nessa tentativa. Depois de trocar os pontos, ela fala que ele faturou um total de 109 mil pontos e o Luciel fica de cara, completamente surpreso. Nosso herói também entrega para ela o traje que o monstro usava e a garota fica em choque. Ela fica super séria e pede para ele pegar o traje e acompanhar ela para outro lugar. Logo em seguida, os dois se mandam para uma parte onde claramente mora a pessoa mais importante de toda a igreja. Ao entrar no lugar, a gente vê uma garota com o nome de Pope, sim, literalmente a papa da igreja. A Kathleen desenrola tudo que o Luciel aprontou no labirinto, como ele ficou sem magia lá no 10º nível e ainda de quebra trouxe os pertences do chefe. Nosso protagonista se apresenta para Pope e ela pede para ele colocar os itens do chefe numa bandeja que ele trouxe. A Pope, depois de dar uma olhada na vestimenta, saca que pertencia a um moleque chamado Ozanaril, que tinha sumido há 12 anos. E a Pope ainda comenta que o colar corta o uso de magia pela metade, sem contar que o báculo faz a galera perder o uso da magia de vez. Aí, o Pope na hora pede pro protagonista vender os artefatos pra ele. E o Luciel? Ele pensa, chegou a minha hora de brilhar como negociante. O protagonista topa vender, mas com uma condição, né? A bolsa mágica dele enchia muito rápido, então ele queria uma com mais espaço. A garota, de boa, fala que se é só isso que ele quer, ela dá sem problema nenhum. E não é uma bolsa mágica qualquer não, ela promete um saco que tem tipo uma dimensão paralela, onde o tempo nem existe. Ou seja, ele podia enfiar qualquer comida ou objeto lá que nunca ia estragar. E ela ainda solta. E ele tem o tamanho da sala que você tá agora. O protagonista fica felizão, né? E ainda pergunta se ele merecia algo tão top assim. Ela responde que sim, claro, porque sabe que ele vai continuar desbravando o labirinto e trazendo mais coisas para ela.
No fim das contas, a garota diz que entrega o saco no dia seguinte e agradece por ele ter trazido os objetos. Mas pensa só no clima. Quando ele tá saindo, ela ainda fala pro protagonista que ele teve muita coragem de pedir algo pra ela, porque nem todo mundo faria isso. E aí a gente já saca que a Katlia não curtiu muito a ideia de terem dado algo tão valioso pro nosso herói. No dia seguinte, nosso protagonista tá lá, fazendo a lista de todos os erros que cometeu na batalha. Ele sabe que se o Brod pegasse ele no pulo, ia dar uma bronca daquelas. Então, ele começa a pensar que talvez fosse uma boa ideia treinar com os paladinos. Ele resolve ir para a sala de jantar e, bum, dá de cara com a Lumina. Na mesma hora, ela se apresenta junto com as guarda-costas dela, a Kenna e a Lucy. Aí, a Lumina convida o protagonista para tomar um café da manhã com elas e bater um papo. Só que, gente, a coisa esquenta. As meninas ficam pé da vida quando ouvem que ele lutou contra um espectro esquelético, até a própria Lumina. E o protagonista, na dele, solta que não curte gente que não valoriza a vida. Depois de um papo longo e tenso, as garotas convidam ele para treinar com as paladinas, o que deixa ele super feliz. Ele, que é esperto, pensa que tudo isso é mérito da sorte dele, claro. O protagonista conta pra gente que o resto do dia foi dedicado a chegar no 11º andar. Lá ele encontra a Katlia e pergunta por que ela estava agindo tão estranho no dia que foram com o Pope. E ela, numa voz super ameaçadora, responde que isso não é da conta dele. Ui, mas ela entrega o saco que ele tinha pedido, e depois de colocar um pouquinho da magia dela, o saco muda de cor na hora. E ela ainda avisa que a partir de agora, ele só consegue ver o que tá lá dentro. A Katlia explica que agora é muito mais fácil mexer nas coisas, é só dizer armazenar e os objetos vão direto para lá. E se ele pensar em algo e falar recuperar ou sacar, aparece na mão dele num piscar de olhos. Para fechar, o Luciel fica chocado ao ver que lá dentro tem um monte de livros, exatamente os que o Pope tinha pedido para darem a ele. Além disso, no dia seguinte, o Luciel se apresenta com todos os paladinos, porque o treinamento ia começar para valer. Começam os exercícios, e no começo o protagonista estava todo confiante, mas a Lumina não perdeu tempo e provocou ele, falando que ele era bem lento. Ele pensa, caramba, comparado com o meu mestre, esse treino é muito mais puxado. E isso deu um gás nele na hora. Só que, gente, ele explica pra gente que meia hora depois ele estava humilhado, tipo com 8 voltas de diferença. Ele tomou um verdadeiro baile. Depois de um tempinho, chega a hora do combate. Nosso protagonista saca o escudo e a espada, pronto para ação. Ele se joga para cima da garota, mas leva um golpe. Na mesma hora, ele se cura e lembra das palavras do Brod. Você vai lutar contra a gente mais forte. Aí, o Luciel arma uma cilada para tentar pegar a garota, mas ela era muito mais rápida e com um golpe só, nocauteou o protagonista. Ele foi de base. Pouco tempo depois, a Kenna e a Lucy acordam o garoto, felizes que ele tá bem. Elas comentam que a garota pegou pesado com ele, mas era porque o apreciava muito, sabe? Tipo, com ela o treino não é tão intenso assim. Mais tarde, o grupo termina os exercícios de combate em equipe. E adivinha, o time do protagonista venceu. Aí, uma das garotas do outro time reclama, claro, dizendo que perderam porque o time adversário tinha o protagonista. A Lumina, então, explica que é normal eles terem ganhado por causa dele. Afinal, o Luciel, com 17 anos, é um curandeiro com afinidade de magia nível 5. E ela ainda solta, que isso é muito estranho, porque, se vocês lembram bem, a expectativa era que ele chegasse nesse nível só lá pelos 20 anos. E para completar, chamam ele de esquisitão, o que deixa o protagonista pé da vida, porque ele não curte ser chamado assim nem de masoquista, tá ligado? Aí, a garota, do nada, muda o papo e solta pra todo mundo que o nosso herói, depois que chegou em Churuli, tipo uns 10 dias depois, já tava morando lá no Grêmio dos Aventureiros. E sabe por que a afinidade mágica dele subiu que nem foguete? Porque ele tava curando a galera de graça, em troca de treino, saca? E ela começou a despejar um monte de coisa pessoal dele, deixando o coitado com a sensação de que a privacidade dele tinha ido de arrasta pra cima, coitado. Dia seguinte, lá vai o protagonista de novo pro labirinto. Ele dá uma olhada nos números e pensa, putz, não subiu quase nada. Mas aí, ele lembra do que o Brot falou. Não fica olhando muito para esses números, senão se desanima. De repente, pá! Uns monstros aparecem e ele despacha eles tipo muito fácil. E pensa, agora com essa minha sacola mágica, sacar e guardar as armas é moleza.
Mas sente o drama. No meio do caminho, ele pisa numa armadilha e uma horda de monstros começa a brotar do chão. Mas o cara não tremeu não. Aproveitou a deixa e foi mandando cada um pra base. Ele até toma uns golpes de vez em quando, mas a dor, quase nada. Aí ele saca. Esses bichos devem ser tipo mob que não dá XP, por isso não subo de nível. Mas quer saber? Dá pra usar como treino. E assim, dias se passaram voando, e o nosso herói chega no 20º andar. E o que ele encontra? Outra porta que dá um baita mau pressentimento, tipo, o ar fica pesado. Ele lembra que da última vez que uma porta assim apareceu, ele teve que encarar um chefe sinistrão. Aí ele decide voltar e perguntar pra Katlia o que diabo tinha ali. Mas ela, super de boas, responde que não faz a menor ideia, nunca pisou naquele andar. Mas ela solta uma: existe a chance de ter um outro membro do Grêmio que foi de base há muitos anos por lá. Aí ele passou os dias seguintes treinando, tipo farmando os ubis do 10º andar. No dia seguinte, quem aparece? Uma garota chamada Elizabeth, que veio para ensinar ele uma técnica de empunhadura dupla. Depois de um tempo, as meninas foram para o campo de treino e o nosso herói ficou de queixo caído com a habilidade das duas, de verdade. Ele analisou a técnica e pensou: peraí, eu já usei isso antes, e pode ser meio arriscado, porque você baixa a guarda, né? Aí foi a vez dele. Ele bloqueou uns ataques, tentou revidar, mas um golpe o jogou no chão. Foi de base rapidinho. Depois, a Elizabeth foi lutar contra ele, e como era de se esperar, ela deu um estompaço nele. A garota usou uma habilidade que fazia ela se mover muito rápido, tipo um teleporte. Ele perguntou como ela fez aquilo, e ela confessou: tenho afinidade com magia de fogo e água, então usei as duas para criar uma ilusão e te despistar, mané. Luciel, pensando com seus botões, percebeu que a galera tinha muito mais experiência do que ele imaginava, então ele sabia que tinha que se dedicar muito mais, tipo hardcore. Aí, a história continua. No dia seguinte, o protagonista voltou para o 20º andar do labirinto. Com o treino que ele tinha recebido, estava se sentindo mais preparado para o combate. Então, sem pensar duas vezes, ele abriu a porta e se jogou na briga, tipo Leroy Jenkins. Algumas horas depois, a gente vê a Katlia e o protagonista indo falar com o Pope. É que dessa vez, o protagonista tinha conseguido um bracelete do espectro que ele tinha zerado lá dentro. O Pope contou que o bracelete tinha pertencido a um sacerdote importante, tipo décadas atrás, e explicou que o cara tinha entrado no labirinto junto com outro espectro de nível 10. O protagonista perguntou pra garota se o sacerdote tinha morrido e virado um morto-vivo, mas ela respondeu que ele tinha enfrentado a República de São Churuli, a igreja e até a guilda de curandeiros. E explicou mais: o labirinto tinha se formado há uns 50 anos, e antes era um lugar cheio de vida, com um monte de templários e paladinos por lá. O protagonista ficou chocado ao saber que a garota estava viva há 50 anos. Tipo, essa aí deve ser bem das antigas. Ela continuou explicando que quando saiu do labirinto, muita gente tentou selar o lugar, e foi graças a isso que os espectros e monstros não saíram mais. Ele perguntou se dava para destruir o labirinto. Ela disse que sim, mas que teriam que chegar até o final para destruir o núcleo. Se fizessem isso, o lugar todo ia começar a sumir aos poucos. Mas por enquanto, ninguém tinha conseguido chegar lá. Ela ainda soltou que dessa vez mandaram um grupo de paladinos, mas por causa do cheiro não conseguiram completar a missão. Tipo, que bada. Para finalizar, a garota disse ao protagonista que eles estavam enviando curandeiros como exorcistas, porque estavam nascendo poucos templários e paladinos. Por causa dessa escassez, eles estavam com esse problema. Então, ela implorou para o protagonista continuar explorando o labirinto e perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. Aí, o nosso protagonista, ligeiro, aproveita a deixa e manda real. Ele precisa de armas e equipamento para peitar esses mortos-vivos. A garota? Essa aí pirou na batatinha, tipo, surtou mesmo, e diz que quando ele chegar no nível 7 de curandeiro, ela vai fazer uma promoção para ele. Saca só! Claro que uma notícia dessas deixou o protagonista com o coração na boca de pura emoção. Mais tarde, de noite, nosso herói resolveu dar um pulo na Guilda dos Aventureiros. E olha, a galera lá olhava pra ele meio torto, sabe? Afinal, não é todo dia que se vê um curandeiro como ele por lá. Daí, do nada, a Luciel chega junto com o dono e pede 10 barris daquela substância esquisita. O protagonista ficou de queixo caído, completamente impactado. O dono, malandro, aproveita a chance e pede pro protagonista trabalhar com ele, tipo como ele fazia na outra guilda de aventureiros. Mas o nosso protagonista manda real. Não dá, porque agora ele tá trampando direto pra igreja. Mas o cara não desiste, né? Pede pra ele fazer isso usando o lado aventureiro dele.
O protagonista pensa um pouquinho e saca que, pô, seria uma boa pra ajudar um pouco no que tinha falado pro Brod. Aí o dono fica feliz pra caramba de ouvir que ele ia ajudar e já vai correndo buscar a tal substância pro protagonista. E ó, o Milt, que tava por lá, chega pro dono e fala que tava bem preocupado. É que apareceram uns monstros de nível altíssimo e nesse meio tempo, muita gente, muitos aventureiros, acabaram indo de base. Por fim, o protagonista solta a bomba pro dono. Pra ajudar a galera, ele só ia cobrar uma moedinha de prata. A galera toda ficou de boca aberta, surpresa com o preço do nosso herói. Enquanto isso, em outro canto da cidade, a gente vê que tinha uma galera ferida pra caramba e eles se recusavam a ir pra uma clínica porque, né, a gente sabe, lá eles iam cobrar uma fortuna e, pior, podiam até acabar sendo sequestrados. Daí o protagonista chega no lugar e já não é muito bem recebido pela galera. É que pelos preços absurdos que a maioria dos curandeiros cobrava, eles eram odiados de verdade. Mas como a galera não calava a boca, o dono pede silêncio e explica. Gente, esse aqui é diferente de todos os outros curandeiros. Todo mundo fica surpreso, porque a história do protagonista já tinha se espalhado pelo reino inteiro. Ele estava sendo conhecido como o curandeiro de zumbis masoquista. Claro, por causa daquela substância esquisita que ele tomava a cada hora. E aí, num piscar de olhos, o protagonista, que era o mais odiado do pedaço, virou o mais elogiado. Já que a galera começou a mandar o nome dele e o de Lúcifer pra se safar, ele diz que só apareceu por ali por causa da substância, então vai curar todo mundo, mas só dessa vez, porque ele não quer se meter em rolo com as clínicas. Também manda eles pararem de chamá-lo por aquele apelido de masoquista e avisa que só vai ceder quando eles ou a igreja precisarem de ajuda. Todo mundo ali topou o trato, e rapidinho, Lúcio usou um feitiço de cura em área, deixando a galera toda zerrada. Pouco depois, a galera comemora a ajuda do protagonista e já combinam de arrumar um apelido pra ele. Começam a chamá-lo de o Curanderzinho, e o protagonista não entende como podem ser tão ruins pra escolher um apelido. No dia seguinte, o protagonista chega junto com a Catelyn e diz que se atrasou um pouco porque estava se despedindo das paladinas. E saca só, pela primeira vez em muito tempo, a galera ficou feliz de verdade e se despediu da garota. Tudo isso graças ao protagonista. Aí o protagonista fala pra garota que pretende ficar vários dias lá no labirinto. Ela fica bolada com ele e diz que não pode permitir uma coisa tão perigosa, mas o protagonista responde que tá super equipado com a mochila e a comida dele. Depois de convencer a garota, ela pede pra ela voltar em no máximo uma semana e pede de coração pra ela se cuidar, porque ela não quer que o cara morra lá no labirinto. Passados uns dias, a garota se surpreendeu ao ver que o protagonista durou menos de uma semana para voltar. E não é só isso, ele aproveitou para mencionar que o Pope já entregou as armas e armaduras que ele tinha pedido. O protagonista logo usou tudo e ficou super surpreso e feliz com a armadura de paladino que deram para ele. Um pouco mais tarde, o protagonista deu um pulo na guilda dos aventureiros para que o líder pudesse ajudar ele a mandar uma carta para os amigos. Naquele momento, chegou uma galera pedindo para treinar com ele depois das curas. Aí o dono comenta com o protagonista que desde que eles começaram a treinar, tem tido menos mortes. Os dois são interrompidos quando um cara chamado Elite chega junto com eles. Naquele momento, eles conversam que, pelo visto, o Elite ensinou para o protagonista uma habilidade de controle de força física. Mas mesmo assim, o protagonista diz que ainda não consegue aperfeiçoar, de tão difícil que é. O Milt, naquele momento, diz para o protagonista que os feridos estão prontos, e ele logo vai e cura todo mundo. Então, o nosso protagonista, sempre ligado, pergunta se a galera tem alguma notícia dos paladinos. É que, começaram a rolar uns boatos por aí e ele ficou muito nervoso. Afinal, essa turma foi parar lá com o Brod, e o Brod, junto com todo mundo, tá treinando os aventureiros de um jeito muito pior do que fez com ele, pensa só. Por causa disso, apelidavam o Brod de o Furacão. E o vulgar, coitado, também não se safa, porque a galera vê ele como um cara meio malvado que obriga todo mundo a tomar aquela substância esquisita, saca? Aí, do nada, o protagonista escuta uma fofoca. Uma das recepcionistas da guilda do Brod vai casar. A Lucia, na hora, entra em pânico total, que ela já imagina que um dos crushes dela foi de base. E o que acontece? O protagonista, de tão arrasado que ficou, simplesmente cai de joelhos. Sente o drama. Passados uns bons meses, a gente vê que o protagonista ficou apelão de um jeito. Agora ele conseguiu até convencer o chefe de nível 30 do labirinto, tipo, na moral. Quando ele volta com a Catleia, a garota tá mais grudada nele que chiclete em sapato e se preocupa demais com a vida do nosso herói. Depois de uma conversa daquelas, ela recomenda que ele compre poções pra usar em caso de emergência, né? E ela fica
chocada quando ouve que o protagonista já aprendeu a habilidade diária High Heal. Pensa só, pra pouca idade dele, conseguir conjurar magia divina de alto nível é coisa de outro mundo. Isso faz a Catleia começar a duvidar se o que tá tomando pra ficar super forte pode ser algo ruim, sem nem imaginar que é aquela substância esquisita que a gente já conhece. Um tempinho depois, os dois chegam de novo com a Pope, e a Catleia fica super surpresa ao saber que o protagonista chegou ao nível 30 lá no labirinto. Além disso, a Catleia começa a falar de uma substância que a gente vai chamar aqui de X. Naquele momento, o protagonista tira a tal substância do saco dele, mas o pior é que ela contamina o lugar todo. Depois de guardar rapidinho, ele explica que a substância X vem lá da Guilda de Aventureiros, porque eles produzem ela usando um artefato mágico que um sábio tinha criado. Que loucura, né? A garota, depois de pensar um pouco, saca que essa substância deve ter sido feita para achar os talentos escondidos entre os aventureiros. Ela explica que, como é fabricada com ervas medicinais, água espiritual e um coração de dragão, na real devia formar uma pílula. A Lucia, na hora, pensa que seria muito mais fácil consumir a substância desse jeito. Aí, a Catleia solta a bomba. Ela diz que o tal sábio, o cara que manja de tudo, só criou uma cópia da substância X. É que a verdadeira substância X, na real, é a pílula. E o sábio que transformou essa pílula numa substância líquida chamou ela de o alimento de Deus. O protagonista concorda na hora. Afinal, ele estava se lamentando até uns dias atrás por causa do sabor e do cheiro que aquilo tem. E para completar, a Pope fica de queixo caído quando ouve que o protagonista está consumindo essa bebida 3 vezes ao dia há mais de 2 anos. Depois disso, a Pope volta a ficar séria e chama a Lucia para falar dos monstros de nível 30. Então, o protagonista explica que depois de entregar umas pulseiras que ele conseguiu, apareceram 3 espectros e 5 cavaleiros fantasmas. A Pope se assusta na hora e comenta que aquelas pulseiras pertenciam a 3 garotas, mas ela não dá muitas explicações para ele e diz que vai mandar a recompensa com a Catleia no dia seguinte. Antes de ir pro labirinto, o protagonista vai falar com a Catleia. A garota entrega um papel que a Pope mandou, com todos os efeitos que a substância X poderia causar. Depois, o protagonista começa a ler a carta lá dentro do labirinto, e a gente descobre que essa substância pode até ajudar a gente a aproveitar os prazeres da vida. Mas segura essa, outros efeitos incluem proteger o corpo de doenças, regenerar células enquanto a gente dorme, sem falar que melhora muito a aquisição de habilidades. Por mais que seja super benéfica, o cheiro dela na igreja foi um fiasco total, ninguém aguentou. Mesmo assim, o sábio da história foi lá nos grêmios de aventureiros para que eles pudessem consumir e um dia, quem sabe, salvar o mundo. Só que nem tudo são flores. Depois de consumir a substância X, o corpo sacrifica uma das necessidades básicas das pessoas. O protagonista pensa bem e percebe que ele adora comer e dormir. Mas a vida amorosa dele? Essa não tá nem um pouco como ele esperava. O cara entra em pânico total, porque ele saca que esse mundo tá cheio de mulher linda, mas mesmo assim não sente nada por nenhuma delas. Isso dá um estalo nele, e ele cria coragem, pensando que depois de terminar o labirinto, ele vai se apaixonar por alguém. E ele lembra que a Mônica ainda não respondeu as cartas, então ele fica todo desesperado enquanto começa a correr e acabar com os monstros. Passado um mês, o protagonista conta pra gente que desde que descobriu a verdade sobre a substância X, ele tem ficado entre os níveis 31 e 40 do labirinto, até matando monstros que nunca tinha visto. Ele chegou na porta do chefe de nível 40, mas sentiu um mau pressentimento e decidiu voltar pro Grêmio de Aventureiros. Bem na hora de entrar no lugar, o protagonista vê uma menina chamando ele, e com medo de que dessem a ele um apelido terrível, ele pede pra entrarem logo. Nesse momento, a surpresa é grande. Lá dentro estão a Mônica e a Nanaela. A galera da aventura nem deu tempo pro nosso herói terminar de conversar com elas, já levaram ele na hora pra dar um jeito nos feridos. Enquanto ele tava nessa, a Lúcia pediu pro Milty ir dar uma olhada no que a menina tava pedindo. Mas na cabeça dele já tava rolando o pior cenário com as 2 minas, achando que alguém tinha sido mais rápido e ia casar com uma delas. Assim que ele terminou de curar o cara, os amigos pediram pro nosso protagonista acompanhar eles até o bairro para ajudar a tal menina.
Andando um pouco, ele toma um susto, um monte de gente machucada. E como a menina não tinha grana para ir numa clínica, ela teve que correr pro Grêmio pedir socorro. O protagonista chegou perto de um que estava quase indo de arrasta para cima, e do nada enfiou uma adaga nele. Sente o drama. Isso fez o nosso herói lembrar como ele tinha morrido no passado, mas ele pensou, agora é outra história. Então, puxou a adaga e logo em seguida usou a área Gil para curar todo mundo de uma vez só. E por um bom tempo, o protagonista ficou ali, curando mais e mais gente. De repente, um bando de homens feras se curvou pro nosso herói, implorando ajuda para curar a galera da vila. Aí a Lúcia, que tem um coração de ouro, pegou junto e ajudou ele o resto do dia. E não é só isso, ela ainda purificou a fonte da aldeia, mas óbvio, explicou que não dava para fazer aquilo direto, por causa das regras da igreja. Então, em vez de só curar, ela deu uma oficina rapidinha para ensinar a prevenir doenças e evitar que a galera fosse de base. Mais tarde, já de noite, os três estavam jantando, e a Nanaela soltou que ficou preocupada quando ele tomou aquela facada. O protagonista, pela primeira vez na vida, sentiu um calorzinho no coração, feliz que alguém se importou com ele. As meninas também contaram pro nosso herói que correram para a capital antes que duas recepcionistas, a Melina e a Mernel, casassem. O protagonista ficou mais tranquilo na hora, e as garotas disseram que tinham falado disso nas cartas. Mas o nosso herói, super surpreso, falou que não recebeu carta nenhuma delas. As meninas confessaram que também não receberam nada. Então, o protagonista foi tirar satisfação com o líder do Grêmio. E o que o cara disse? Que não tinha mandado mesmo, porque ele vive saindo pra festa e simplesmente esqueceu de enviar. O protagonista ficou uma fera na hora, mas aí, o Elir, do nada, mandou a braba. Qual das duas é sua namorada? Ficou super nervosa nesse momento, ouvindo todo mundo cochichando que as duas deviam ser a namorada dele, já que passaram o dia todo juntos. Mas o protagonista explicou pro amigo que elas eram tipo um suporte para ele conseguir tomar a substância X e aguentar o treino do Brody. Ele se virou pras meninas e elas disseram que ficariam mais 3 dias com ele. Nosso herói ficou super feliz e logo em seguida já levaram ele para curar mais gente. O protagonista conta pra gente que durante os dias que elas ficaram, foi só curar a galera e fazer festa. Finalmente, chegou o dia da despedida das garotas. O protagonista se mostrou muito emocionado. Mudando a cena, nosso herói volta pra guilda e, surpresa, encontra os mesmos homens fera que ele tinha curado e, óbvio, eles estavam de novo com umas facadas. Eles se desculparam mais uma vez por tudo que rolou e contaram pro protagonista que queriam montar tipo uma guilda de curandeiros na cidade deles. Afinal, até o Papa tinha dado a bênção pro pedido, já que o protagonista tinha salvado a pele deles. Aí, na mesma hora, apareceu aquela menina que tinha pedido ajuda pro nosso herói, e a gente descobre que num acidente ela ficou muda, porque perdeu as cordas vocais. O protagonista, nesse exato momento, usou uma parada chamada Extra Gil, sem ninguém perceber. Mesmo não tendo dominado a habilidade ainda, talvez aquilo ajudasse a menina a recuperar a voz. Umas horas depois, o protagonista estava batendo um papo com a Lumina, e ele comenta que eles estavam meio pensativos por causa do nível 40 do labirinto, porque ele não estava a fim de ir. Aí a garota, do nada, desafia ele para um combate, afinal fazia meses que eles não treinavam. Naquele instante, a luta começa, e o protagonista pensa que mesmo tendo pegado uma resistência boa, a mina continua sendo sinistra de forte. Então, ele tenta surpreender ela, jogando a espada. E não é que funcionou? Ela até parabenizou ele pelo baita avanço que ele teve em todo esse tempo. Depois de um tempinho treinando, os dois ficaram de prosa, e o protagonista solta que ultimamente tem percebido que ela fala de um jeito mais de boa com ele. Isso deixou a garota super sem graça, e o protagonista diz que adora ouvir ela assim. Então, ele pede pra ela que quando não quiser ser tão formal com alguém, pode conversar com ele do jeito que quiser. 6 meses se passaram, e a Cateleia tá conversando com o protagonista, contando que treinou a rodo pra ficar pronto pro nível 40 do labirinto. A mina entrega uma carta que a Lumina tinha deixado pra ele. Na carta, a garota explica que talvez o chefe do nível 40 seja um campeão templário das antigas, que fodou há umas 2 décadas. E enquanto ela conta essa história, a gente já vê o protagonista indo pro combate contra ele. A garota conta que o capitão manjava de magia de regeneração, e a arma dele também. Ou seja, era tipo um irmão gêmeo do nosso protagonista. Aí, o prota mandou ver com um ataque físico e mágico, mas nada aconteceu. Pior, o monstro ainda deu uma porrada nele. Sem saber o que fazer, ele puxou uns barris daquela substância X e o bicho, com aquele fedor, foi de ré na hora. Depois disso, o protagonista conta que passou vários dias tentando derrubar o bicho, usando os barris da substância como escudo para conseguir dormir. Uma semana se passou e ele sabia que tinha que vencer, porque a comida estava acabando e ele não queria que o Papa ficasse chateado.
Nessa hora, ele para pra pensar. Mano, esse labirinto é real mesmo, né? Mas por que ele não conseguia subir de nível? Ele não fazia ideia. Mesmo assim, não tinha margem para erro, ele tinha que ganhar do monstro. Aí, nosso herói se joga de novo na luta, lembrando dos treinos pesados com as paladinas. Finalmente, depois de trocar uns golpes insanos, ele manda a cabeça do chefão para longe. O chefão dropa um livro, mas o protagonista nem liga muito, ele só queria voltar logo para Catleia. Só que na hora de abrir a porta, percebeu que não dava. Pô, sem como subir para a superfície. Então, ele amarrou um barril da tal substância X no corpo e saiu correndo que nem doido. E os monstros, com aquele cheiro, nem ousavam chegar perto. Ele conta que no caminho para o nível 50, achou um monte de tesouros, até que finalmente chegou na sala do chefão daquele andar. 6 meses se passaram e a galera aventureira estava perguntando pro líder o que tinha rolado com o protagonista, porque ninguém tinha visto ele em lugar nenhum esse tempo todo. Aí já viu, né? Começaram a pensar o pior, tipo, a igreja deve ter trancado ele ou coisa assim. Mas a gente vê que o protagonista ainda tá lá, na porta do andar 50, comendo a última gororoba. Ele pensa, espero que esse seja o último chefão, ou eu tô muito ferrado, porque não sobrou mais nada de comida. Aí, o protagonista finalmente começa a ler o livro que tinha pego lá no chefão do nível 40. Ele saca que o livro tem uns feitiços de magia negra, e não é pouca coisa, porque afeta muito demônios e fantasmas. Ele entra no lugar e dá de cara com um tipo de sacerdote fantasma. O prota tenta conjurar um feitiço para dar cabo dele, mas, puf, toma um ataque, e percebe que o punho do fantasma tem uns rostos com almas. Depois, o bicho manda vários fantasmas. O protagonista, depois de dar um jeito nele, liga que é magia de afinidade negra, então usa uma magia divina que estava no livro. Causa um daninho no chefão, e depois de beber umas poções, decide atacar finalmente com um feitiço sagrado e consegue dar um finish nele. Só que na hora, o protagonista ficou pensando, será que esses fantasmas e monstros que eu derrotei eram pessoas como eu? Porque pouco antes de sumir, ele jurou ter visto o fantasma tentando dizer alguma coisa. Depois, o prota vê que ele soltou vários artefatos, e entre eles, um livro com magia proibida. Então ele pensa, tenho que levar esse livro pro Papa, e o cetro também. Nisso, um portal meio estranho se abre. Ele toca e o portal vira umas portas, e ele atravessa. Aí, o protagonista chega num outro andar e dá de cara com um dragão gigante. O medo bate forte, porque ele sabe que não tem nenhuma chance contra aquilo. Mas mesmo assim, decide arriscar tudo, manda pra dentro todas as poções de mana que tinha. Ele se joga para usar o círculo mágico e tentar purificar o bicho, e consegue vencer. Ou era o que ele pensava, né? Porque quando ele chega perto do dragão, o bicho acorda e começa a conversar com ele. O dragão fala que ficou surpreso por ele ter vencido com um ataque só, e que vai dar um baita loot que tá ali do lado. E mais, o dragão diz que depois que ele pegar a recompensa, o labirinto vai começar a sumir. Então, ele dá a opção e o privilégio de escolher o que quiser. O protagonista pergunta qual é a do labirinto, e o dragão responde que dragões como ele são selados em vários lugares e acabam acumulando um monte de merda, e é isso que vira um labirinto. O protagonista comenta que então um herói devia ter vindo salvá-lo, mas o dragão só respondeu que ninguém nunca se importou em vir ajudar. E o dragão percebe que o protagonista não é ganancioso, porque ele nem tocou no loot. Então, ele diz que vai dar a bênção de proteção. O protagonista aceita, e o dragão fala que a partir de agora, todas as criaturas mágicas vão ficar muito mais poderosas. Aí, vendo o coração nobre do protagonista, ele pede para que ele ajude as pessoas que mais precisam. Finalmente, o dragão se despediu do protagonista e passou a bênção dele na hora. Aí o protagonista conquistou 2 títulos, o curandeiro divino abençoado por Deus e a proteção do dragão sagrado, além de ser o matador de dragões. Logo depois, o protagonista chegou perto do dragão morto, e do nada, uma lança brotou nas mãos dele. Nesse momento, ele ganhou o título de quebra-pescoços, que ajuda a achar outros dragões iguais a ele. Para completar, um portal abriu bem em cima do protagonista e jogou ele para outro canto. Ele surgiu na frente da Catleia, e a garota já veio para cima achando que era um boss, mas quando viu que o protagonista se jogou nela para dar um abração daqueles, ela entendeu. Coitada, tinha pensado que ele tinha dado game over lá no labirinto. A garota contou que durante os 6 meses que o protagonista ficou lá dentro, ela acabou imaginando ele virando defunto mesmo, coitada. Ela disse que depois contava tudo, porque precisava segurar a galera lá fora. E a gente vê que, bem do lado de fora da catedral, estava rolando um protesto para soltar o protagonista.
Enquanto os dois saíam do lugar, o Lúcio percebeu que o Brod estava lá. Os irmãos Bro deram um abraço daquele jeito deles no protagonista e pensaram: todo mundo achou mesmo que o líder da guilda tinha rodado. Na mesma hora, um deles saiu correndo para avisar todo mundo que o protagonista estava vivinho da Silva. Por outro lado, a Lúcia perguntou o que todo mundo estava fazendo na capital, e ele começou a explicar ali na hora o que estava rolando. Um tempinho depois, o protagonista mandou para dentro as comidas e aquela substância que a galera preparou para ele. Sem falar que ele ficou tão, mas tão famoso, que até criaram um dia no ano para homenagear ele. Sente o hype. No dia seguinte, o protagonista, todo confiante nas habilidades novas, pediu para lutar contra o Brot. Mas, como já era de se esperar, o coitado tancou umas porradas do mestre dele. Pouco depois, o Lúcio terminou de conversar com os aventureiros que iriam receber treinamento do Brot. Nesse instante, ele aparece e fala para o protagonista observar toda a galera que se importava com ele, e avisa para ele ser mais consciente e tomar cuidado antes de fazer qualquer besteira. Cabeça de vento. O puxão de orelha foi forte. Aí, ele diz que quando o protagonista voltar para outra cidade, ele mesmo vai ajudar o Brot a treinar o garoto. Só que o Brot, como todo mestre raiz, já soltou um "nem pense em roubar meu aprendiz". Por outro lado, o protagonista pediu para ele levar umas cartas para Nana, ela e Mônica. O Brot ainda deu uma zoada, perguntando qual das três ele preferia. Que figura! E ainda soltou que quando ele tiver filhos, o próprio Brot vai treinar eles. Depois de umas boas horas, o protagonista se despediu da galera. No dia seguinte, o protagonista e as garotas foram lá bater um papo com o Papa. O Papa contou que, como ele não tinha voltado, mandaram uma equipe de paladinos para resgatar ele. Mas eles deram de cara com um grupo de espectros nível 31, e aí não teve jeito, tiveram que abortar a missão. Além disso, o Papa perguntou o que ele tinha aprontado nesses 6 meses. O protagonista abriu o bico e contou tudo, e a garota ficou chocada de ver que ele tinha voltado inteirinho. Lúcio, na hora, falou pra garota que queria contar algo que só ela e as outras garotas podiam ouvir, porque estava cheio de bispo por lá, e eles não gostaram nem um pouco do pedido. Depois que a galera vazou, o protagonista confessou que tinha rolado com o dragão sagrado, que era nível 50, e ainda soltou que o dragão tinha outros irmãos selados em outros labirintos, e que ele achava que uma malvada antiga tinha feito isso. Aí, ele pediu ajuda para libertar os dragões. Ele se lembrou das palavras do dragão que dizia que o próximo herói só nasceria daqui a 40 anos, então eles precisam fazer alguma coisa agora. Nem os heróis do futuro vão conseguir dar cabo do novo rei demônio. A garota, na mesma hora, proibiu a Lumina e a Catleia de abrirem o bico para alguém do que tinham ouvido do Lúcio. O protagonista aproveitou a deixa e perguntou por que ele não tinha conseguido subir de nível durante todo esse tempo. A garota mandou ele olhar as estatísticas dele. Mesmo sendo nível 1, ele tinha a força de um curandeiro rank S, que brabo. Aí, ela entregou um pergaminho com as verdadeiras características da substância X, e entre os efeitos colaterais estava lá, ele não podia subir de nível. O protagonista já pensou, vou ter que parar de tomar essa parada. Uma semana depois que o protagonista voltou, o Papa anunciou para todo mundo que tinha dado o título de curandeiro rank S pro protagonista, e ainda mais, que tinha promovido ele a bispo, chique demais. O protagonista, na hora, teve que fazer um discurso e bateu o nervosismo, mas ele lembrou que antes era só um cara de negócios esperto pra caramba, então começou a mandar umas palavras pra galera. Ele aproveitou para soltar que há 4 anos virou curandeiro, e desde então a igreja estava meio capenga. Todo mundo pensou que ele tinha pirado, mas o Lúcio explicou que as falcatruas de uns curandeiros arrogantes tinham detonado a imagem da igreja. Afinal, a real é que a galera achava que curandeiro era tudo picareta. Aí, ele disse que pensava em criar umas novas regras para controlar os custos dos tratamentos médicos de aventureiros e civis, para ninguém mais usar a autoridade da igreja para o próprio bolso. Numa cena paralela, a gente vê a garotinha que o protagonista tinha ajudado começando a conversar com o pai dela. E ele começou a chorar de felicidade vendo que a filha podia voltar a falar de novo. Que momento! Finalmente, o protagonista terminou o discurso e pensou que antes era só um cara de negócios, mas agora tinha escolhido um caminho totalmente novo para viver num novo mundo. E é assim que a gente se despede dessa aventura, pelo menos por enquanto. Que final, hein? Comenta a palavra dragão pra eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima!